Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, me governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e Santa Inês, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse ano de perseverança de adultos na Paróquia Santo Agostinho. Então eu peço desculpas a vocês, eu tive que remarcar a nossa aula da semana passada para essa. Os meus filhos estão ainda de férias, né, e eles pediram para fazer uma viagem para o sítio dos avós lá em Barbacena, Minas Gerais, que é a cidade da minha mãe.
E aí só tinha essa data para a gente fazer, e aí a gente foi na quinta-feira. Então assim, eu estava conversando com a Luísa, ou nesse mês ou no próximo, a ideia é que a gente tenha 2 aulas. A questão é que esse mês ele é o mais curto do ano e tem o carnaval, então se não for neste mês será em março. E seguindo aí a ideia de um aluno que nem está aqui hoje, mas foi uma boa ideia que ele deu, eu nem sei, acho que ele veio umas 2 aulas, nem sei o nome dele, mas aí ele deu uma boa ideia da gente falar um pouco da vida dos santos, né? Que é algo que realmente a gente não fez ainda na perseverança. São muitos temas, né? Eu já falei que a perseverança ela tem a tendência de ser perene, né? A ideia é ser para sempre, né? Até que a morte nos separe, né? Seja a minha, seja a de vocês, né? Que vier primeiro, né? E a gente tem que estar preparado, né? Pode ser hoje, inclusive. A gente tem que estar preparado agora. É brincadeira, mas é meio brincadeira, né? É verdade. A gente tem que estar preparado a cada dia, né? Não é à toa que na sua oração canônica das completas, né? E é até apropriado falar isso hoje, no dia 2 de fevereiro, que a igreja celebra a festa, né, da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? São 40 dias depois do Natal, né? Nosso Senhor é apresentado no templo, que no calendário tradicional é a festa da purificação de Nossa Senhora, é a mesma festa, né? Tanto que no terço a gente fala, né, o mistério da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo no templo e a purificação de Nossa Senhora. E quando Simeão pega Nosso Senhor Jesus Cristo nos braços, ele diz, né, que agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, né? Inclusive o evangelho de hoje, né? E o que quer dizer isso é que ele pode morrer. Agora ele pode morrer porque ele já viu nosso Senhor. E a igreja, na sua oração canônica da noite, que é as completas, ela reza, né? Da mesma maneira que nas laudes o cântico evangélico é o Benedictus de São Zacarias, né? Pai de São João Batista, esposo de Santa Isabel. E nas vésperas, que é a oração da tarde, o cântico evangélico é o Magnífica de Nossa Senhora. Na noite, o cântico evangélico é o chamado Nunc Dimittis, né? Nunc Dimittis nunc em latim é agora, né? Então é justamente um canto que fala da morte, né? Então a cada vez que a gente dorme, e esse é o ponto, a gente pode nunca mais abrir o olho novamente. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Tem um rapaz aqui do Terço dos Homens, eu não falo isso para assustar vocês, é a verdade. E eu faço aqui já o primeiro jabá da aula, né? A gente tem lá a editora do Centro Dom Bosco. Quem ainda não tem o livro Preparação para a Morte, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, é um livro espetacular, né? É um tapa na cara que a gente leva, são meditações sobre a morte, né, do início ao fim do livro, e me parece apropriado, foi assim que eu li, já estou na hora de relê-lo, né? A gente é tão sem vergonha que aquele livro é bom a gente ler, se não todo ano, mas com alguma frequência, né? Mas aquele livro Preparação para a Morte, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, ele é bom lê-lo diariamente, né, como uma meditação diária. E ali ele faz meditações sobre a morte. E a igreja, na sua sabedoria, né, o que eu dizia é que esse rapaz do Terço dos Homens, uma esposa jovem, fechou os olhos, de noite teve um infarte fulminante. E no meio da noite ele mandou, o Tiago está lá nesse grupo de WhatsApp, ele simplesmente falou: rezem pela alma da minha esposa. Ele falou pela alma, então já era claro que ela tinha falecido. Então assim, foi uma tragédia, né? Então assim, a gente não sabe se a gente vai abrir os olhos quando a gente dorme, né? Então tem que estar preparado no sentido de que tem que estar em estado de graça. Preparado é isso, né? Com a confissão em dia, na amizade com Deus, né?
sem pecados mortais pendentes de confissão, porque o pecado mortal é aquele que, se a gente morre sem confissão, a gente é condenado ao inferno. Isso é muito sério. A gente não pode tratar isso com leviandade. Por isso é que a gente tem que estar sempre em estado de graça. A confissão regular é um hábito muito salutar. A gente já tem aula sobre isso na Perseverança, foi uma das primeiras aulas que eu quis dar, a confissão regular. Eu recomendo aos meus alunos, pelo menos na catequese ordinária, isso, uma confissão mensal. Vocês que já são da Perseverança, isso eu falo na catequese ordinária, eu me confesso toda semana. E justamente porque sou um sem vergonha. Mas os santos se confessavam toda semana, é importante que vocês saibam isso. Se vocês lerem a vida dos santos, né, especialmente depois que a confissão se tornou mais desenvolvida na vida litúrgica da igreja, na vida sacramental da igreja, que já se tornou um hábito a confissão ser frequente, todos os santos se confessavam pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos não, mas toda semana. Então, se os santos que eram perfeitos se confessavam toda semana, quem somos nós para passar mais de um mês sem recorrermos ao sacramento da confissão? Aí vem aqueles argumentos, mas o mandamento da igreja é uma vez por ano. Isso, assim, é porque a igreja é uma mãe bondosa, uma mãe misericordiosa. Mas a gente precisa se confessar com frequência. São os dois sacramentos que a gente tem que ter, assim como os sacramentos frequentes, né? A confissão, e também já foi aula da Perseverança, se eu não me engano, talvez a mesma aula, a comunhão frequente, né? A comunhão que é pelo menos, ou pelo menos não, né? A comunhão a gente tem que estar preparado para comungar, né? O dever moral é comungar pela Páscoa, também uma vez por ano, é mandamento da igreja. Mas a comunhão semanal, nós poderíamos dizer, no domingo, mas hoje a gente pode comungar diariamente, é uma graça, mas tem que estar preparado, não é para comungar de qualquer jeito. Então, quem vai à missa todos os dias pode ter a graça de comungar todos os dias. Então, isso é uma grande graça, quem puder. Já dei aula sobre a questão da missa frequente, da missa diária. Eu tenho essa graça, né? Eu e o Tiago fomos até tomar um café no dia 31 de dezembro de 2022. Foi o primeiro ano da minha vida que eu consegui efetivamente ir à missa todos os dias. Sempre acontecia alguma coisa nos anos anteriores que eu não conseguia completar o ano, né? Então, assim, a missa frequente é uma grande graça também para vocês que estão aqui em busca de um aprofundamento. É bom ter isso em vista, a missa frequente, né? Mas é claro que tudo parte do dever moral. Qual é o dever moral? Sob pena de pecado grave, missa dominical e nos dias santos de guarda. Então tem que ir à missa todo domingo e nos dias santos de guarda. E depois desses longos parênteses, né, que os meus parênteses são muito longos, vira quase uma aula, né? Vira uma divagação, mas a gente vai falar de uma santa que eu tenho muita estima, que é Santa Inês, né? Também pode ser chamada de Agnes, né? O próprio nome Inês, né, significa, me parece, né, mas que significa pura. Santa Inês, eu posso iniciar com o meu testemunho, né? Ela é padroeira, assim, com muito carinho da minha família, porque da minha família, que eu digo, não da família de onde eu vim e ainda pertenço com muita alegria, mas da família que eu constituí com a minha esposa e os nossos 3 filhos, porque nós nos casamos numa capela dedicada a ela, que fica no bairro da Gávea, ali no alto da Gávea, na Capela Santa Inês, e desde então nós temos uma devoção a ela, e isso foi muito fortalecido na lua de mel, que nós fomos para Paris e depois para Roma,
E em Roma nós nos hospedamos na Piazza Navona, que é onde Santa Inês foi martirizada. O Padre Paulo Ricardo, até na homilia deste ano, ele fala que ela foi martirizada na Piazza Navona, e não sei se vocês lá já foram em Roma, lá está a igreja de Santa Inês. Eu tive inclusive a graça de assistir uma missa de domingo lá, e o crânio de Santa Inês está conservado lá até hoje, né? Exposto, né? Conservado e exposto. Então é possível, né, rezar diante da relíquia, né, do crânio de Santa Inês, né? O crânio de uma jovem de 13 anos, né? Esta enorme santa, esta grande santa, deu a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo com apenas 13 anos, né? Ofereceu, derramou o seu sangue com apenas 13 anos. Então é um crânio pequeno, né? Isso chama muito a atenção. E houve um pequeno milagre na lua de mel. Eu considero um pequeno milagre, né? Mas nós, coisas que acontecem na vida, né? A gente pediu para o banco liberar a função a função débito do cartão. Nós tínhamos reservado, a minha esposa é muito organizada, eu não sou nada organizado, por isso é que eu só boto dinheiro em casa e quem cuida das finanças é ela. Nesse ponto lá em casa é ela que coordena isso, pela aptidão que ela tem, que eu não tenho. Mas o fato é que a gente tinha reservado lá uns 15 mil reais para gastar na viagem. Só que o banco liberou a função crédito e estamos lá gastando dinheiro e esbarrou no limite do cartão. E quando a gente foi pagar o hotel em Roma, não tinha limite. E a conta cheia de dinheiro que a gente não podia usar, porque o cartão internacional não tinha função crédito. E a gente ficou desesperado, né? Começou a ficar aquela situação chata. E aí um dinheiro assim brotou na mala, que não é que ele brotou, aquele dinheiro de fato tinha alguma procedência, né? A gente lembrou daquele dinheiro, como é que ele foi parar ali, mas a gente não sabe como, né? Que ele não era para aquele dinheiro estar ali, tinha uns R$1.000 ali jogados na mala, porque a gente tinha ido rezar adiante, né? Se eu não me engano fui eu ou fomos nós dois diante lá de Santa Inês, e ela conseguiu permitir que a gente voltasse para o Rio, pagasse o hotel e voltasse para o Rio. Então a gente teve a graça de batizar, né, a nossa primeira filha, a nossa primogênita, de Maria Inês, né? E ela foi batizada inclusive na Capela Santa Inês. Então a gente também deu o nome dela à nossa primeira filha. Então eu tenho muito carinho por essa santa, que o dia dela é celebrado por um outro grande santo, que é o padroeiro da nossa cidade, né? Merecia uma aula também, talvez em fevereiro, né? Já que haverá 2 aulas, eu posso falar dele. São Sebastião, né? A nossa cidade não é Rio de Janeiro, né? Aquelas coisas que deve ter sido provavelmente a maçonaria, né, que fez, né? São Paulo, todo mundo chama de São Paulo, né? São João del Rei, todo mundo chama de São João del Rei, né? Aí o Rio, ninguém chama de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Existe até uma cidade de Minas que é São Sebastião do Paraíso, né? Aqui a gente só chama por Rio de Janeiro, né? Mas o fato é que o nome da nossa cidade é São Sebastião, né? Mais do que Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro que nem rio né? A Baía de Guanabara não é um rio, é uma baía. Mas o fato é que Santa Inês está colada neste grande santo. E o Padre Paulo fez esse ano uma homilia espetacular sobre São Sebastião, que a gente mandou lá no grupo como uma pregação seleta, né? Só para que vocês saibam, né? As pregações seletas são homilias que o Padre Paulo faz na paróquia dele, a paróquia de Cristo Rei, lá em Cuiabá, que o site acaba selecionando e colocando no YouTube. E assim, eu recomendo demais. Oi, querida, boa noite. Eu recomendo demais que vocês ouçam as homilias todos os dias que eu coloco lá do Padre Paulo. Ouçam as pregações seletas. Ali também é catequese, sabe? Eu não faço à toa isso. E eu mando para muita gente, sabe? E às vezes eu conheço as pessoas assim, eu fui para Porto Seguro com a minha esposa lá para Trancoso, eu conheci um taxista lá, o cara é meio evangélico, meio testemunha de Jeová, uma coisa meio esquisita.
Aí eu mando, eu acrescentei, nem a lista de transmissão, eu mando na memória. É uma coisa até boa para treinar a cabeça, né? Eu acrescentei lá o taxista. Aí ele me manda um bom dia, de vez em quando ele manda umas mensagens lá, chamando Deus de Jeová. Aí eu mando um amém para ele. Aí eu vou mandando homilia, quem sabe um dia ele se converte. Mas no caso de vocês que já são católicos, é uma oportunidade maravilhosa de um aprofundamento na fé. Então, não deixem de ouvir as homilias do Padre Paulo, assim, é uma riqueza. É uma pessoa que se compromete a investir, né? Não vou nem falar gastar, investir 5 minutos do seu dia com as homilias do Padre Paulo. E também, quem sabe, ler a palavra diária, a liturgia diária, ela vai mudar de vida. E claro, a catequese também tem essa pretensão, né? Então, vamos começar aqui com um resumo da vida de Santa Inês. A ideia então aqui hoje é falar um pouco da vida de Santa Inês e, a partir da vida de Santa Inês, falar da virtude da pureza, tá? Como eu vou falar da virtude da pureza, a aula vai ser polêmica, eu vou ter que tocar em algumas feridas, e isso vai ser proposital, tá? Eu vou tocar especificamente em 2 feridas importantes que afetam a maior parte dos fiéis católicos comuns hoje, tá? Que eu já vou anunciar, para a aula já começar polêmica. Isso é que é o importante. Aviso que tem um caveirão na porta da paróquia, tá? Que é a segurança do catequista, que caso vocês queiram avançar sobre mim, ele vai dar um tiro imediato na cabeça de vocês, né? É para matar mesmo, não é? E vai ser de 12 para ficar feio no enterro, como fala lá naquele filme Tropa de Elite. O primeiro pecado, assim, que hoje pouquíssimo se fala nas paróquias, e isso inclusive vale aqui para a nossa paróquia, tá? Muito cá entre nós, entre aspas, que a aula está sendo gravada, tá? Mas quando eu digo que as coisas assim, quando eu digo assim, isso acontece em geral nas paróquias, eu não sou um hipócrita de dizer que a nossa paróquia é perfeita. Claro que não. Nossa paróquia tem os seus problemas, como todas as paróquias têm. Nossa paróquia tem as coisas boas, assim como nós individualmente considerados. Nós temos as nossas virtudes, nós estamos na luta e temos as nossas misérias. E a nossa paróquia também, ela tem, graças a Deus, muitas coisas boas e louvemos a Deus por elas. Mas ela também tem as suas chagas, as suas mazelas, ela tem o que crescer. E esses 2 pontos que eu queria atacar aqui hoje, a partir da vida de Santa Inês, eu só vou anunciá-los agora, são 2 pecados que hoje, infelizmente, não são combatidos como deveriam nas paróquias, junto ao fiel católico médio, né? Eu não sei se vocês viram, eu fiquei chocado. Eu tinha visto só a manchete, eu não tinha entrado na matéria. Se vocês estiverem com frio, vocês me avisem, tá? Eu botei no 18 por conta do verão carioca, mas, aliás, eu não botei no 18, a sala ao lado estava no 18. Mas se alguém quiser aumentar a temperatura, principalmente as mulheres, fiquem à vontade. Vocês peguem aqui, podem aumentar, tá bom? Eu vou apoiá-los. Mas o fato é que houve uma pesquisa feita por uma agência, me parece até que independente ou especializada nesse tipo de pesquisa, que realizou em diversos países com, não maioria católica, mas países com boa representatividade de católicos, qual seria o percentual dos católicos que teria efetiva prática religiosa. Foram 37 países avaliados, isso disse o padre hoje na missa que eu fui lá na São Francisco de Paula do Centro, a missa até tradicional, que é celebrada em geral quarta-feira, mas hoje, como teve a festa da apresentação, o padre José Edilson celebrou na quinta também. É um padre até que já deu palestra aqui na Semana da Família, um padre ótimo, é canonista
E ele deu essa matéria que o Brasil ficou em penúltimo lugar dos principais países do mundo avaliados. O Brasil tem um percentual, que ele falou, se não me engano, de 7%, 7 ou 6% do número de católicos que efetivamente, digamos, vai à missa aos domingos. Não é que eles sejam católicos maravilhosos, assim, não. Simplesmente vão à missa aos domingos. Ou seja, a imensa maioria dos católicos do Brasil são católicos que a gente chama o católico de IBGE, né? É aquele católico que só é católico quando passa o cara do censo lá na casa dele e pergunta: qual é a sua religião? Eu sou católico, mas ele não tem nenhuma prática religiosa efetiva. Então isso é muito grave. O país, o último, só para efeito de curiosidade, é a Holanda, que, como o padre José Edilson falou muito bem na homilia, a Holanda é um país apóstata, né? A Holanda a gente vê o de pior lá: maconha, drogas até mais graves, prostituição. É um país muito pequeno, totalmente diferente do Brasil, um país muito complicado. Então, estar à frente da Holanda não é alegria nenhuma. E até a Alemanha, com todos os problemas que a gente tem visto lá, inclusive na igreja da Alemanha, está à frente do Brasil. Outros países da América Latina, com realidades complicadíssimas, até políticas, a Venezuela, a própria Nicarágua, que o padre não mencionou, mas imagino que esteja, o México, todos eles à frente do Brasil, a Colômbia, e muito à frente do Brasil. Então, isso é para que vocês percebam que nós temos um grande trabalho pela frente. Então, assim, não é à toa que nós estamos aqui numa quinta-feira à noite a nos formar. Esse conhecimento da doutrina católica, ele não pode parar em nós. Esse apostolado que nós fazemos, ele deve ser levado adiante com os seus, né? Nem que seja com a família de vocês, que é a sociedade principal que nós somos chamados a cuidar, mas isso tem que passar. Todos nós somos chamados a fazer apostolado, mas o católico de IBGE hoje, a respeito da virtude da pureza, se ele é solteiro, ele não é ensinado a respeito da fornicação. O que é a fornicação? Ele não é ensinado, em geral, a se guardar para o casamento. Ele não é ensinado que apenas quem é casado na igreja, evidentemente, porque não há casamento fora da igreja, né? Quando eu falo aqui de casamento, isso é sinônimo de sacramento do matrimônio. Só pode haver ato sexual, que é sinônimo de ato conjugal, dentro do matrimônio. E o pecado, né? Da mesma maneira que o adultério. O que é o adultério? O adultério é o pecado mais grave contra a virtude da pureza. Mas o adultério ainda é um pecado, digamos, óbvio, até para o católico de IBGE. É o pecado daquele que é infiel dentro do matrimônio. Ele é casado, mas ele é infiel. Esse é o pecado mais grave contra a virtude da pureza. Mas a fornicação hoje, se você fala por aí afora, se eu sair aqui na rua, for ali no shopping, subir naquele palco, pegar o microfone e dizer: vocês sabiam que fazer sexo antes do casamento é pecado mortal? E se alguém morrer com esse pecado sem se confessar, em regra essa pessoa será condenada ao inferno. Eu posso sair até de camburão ali, ou numa ambulância de camisa de força, eu vou ser tratado de maluco. Então isso nas paróquias, né? Nem vou tirar até o exemplo do shopping. O Tiago está aqui com a camisa da Festa das Missões. Vamos apertar a ferida na nossa carne. A aula está sendo gravada, mas eu vou me arriscar. Eu vou falar o que tem que ser falado.
Se eu chegar ali na festa das missões, subir no palco e diante daqueles jovens afirmar: a doutrina católica ensina que a fornicação é um pecado mortal, que nós devemos nos casar castos, virgens, eu não serei compreendido pela imensa maioria numa festa católica, numa quermesse católica. E eu vou além, aqui na paróquia, eu não vou sair daqui da paróquia, porque senão eu sou um hipócrita. Eu não quero falar da paróquia do vizinho, eu não quero apontar dedo para o vizinho, eu quero tocar na minha ferida, na ferida do meu corpo, da minha paróquia. Infelizmente, com lágrimas nos olhos, eu sou obrigado a dizer: se eu chegar aqui numa missa dominical e dizer nos avisos finais, avisos paroquiais, fornicação é pecado grave, é pecado mortal, fazer sexo antes do matrimônio. Se for em qualquer missa, não precisa nem ser a missa dos jovens, qualquer missa, a maioria das pessoas não me compreenderá. Então esse é o primeiro pecado. E se vocês quiserem ver qual é a doutrina católica, eu nem trouxe, uma vergonha. Catequista sem o catecismo, né? É igual advogado sem caneta, né? É um policial desarmado. O meu catecismo está lá no meu escritório em Niterói. Eu tive uma viagem para São Paulo, estava viajando com a família, mas depois eu posso passar para vocês. Se alguém tiver com o catecismo e quiser me socorrer, eu passo agora, mas eu posso passar depois, não tem problema. Qual é o item do catecismo? Não, aqui não, aí tem uma aluna zelosa ali que tem. Depois eu passo, não, eu vou passar só depois, mas é só para eu ficar seguro aqui que o amarelão está aqui. Obrigado, querida. E o dos casados é mais, o dos casados, então, aí, esse aqui, se a gente falar hoje, aí matam a gente, é o dos casados. O dos solteiros, assim, o pessoal fica com raiva, mas assim, o pessoal fala: eu fiz isso, mas agora eu já estou casado, eu estou tranquilo, agora eu posso. Aí o pessoal pensa no filho, às vezes os filhos são crianças, não é um momento agora. Ah não, mas o meu filho não vai aceitar isso. Mas o dos casados, o pessoal fica com mais raiva ainda, que é a tal da contracepção. Esse aqui é assunto proibido nas paróquias hoje. Os padres não falam desse assunto, não tocam nesse assunto aqui. E não é só no sermão, que já é grave. Eu vou pegar, pode deixar que está aqui, eu vou citar. Não tratam no sermão, que já é grave, mas é um assunto que não é tratado na direção espiritual, não é bem tratado na confissão. E aí fica aqui o catequista, o leigo, desculpa a palavra, mas o Zé Ruela, que não é ninguém na fila do pão da igreja, tendo que simplesmente pegar a doutrina e ensinar. Aí o aluno sai daqui, e aí agora eu vou falar da paróquia do lado, porque senão aí eu vou ser preso. Aí vai na paróquia do lado e recebe uma doutrina errada, como já aconteceu aqui, de um sacerdote. E aí como é que o aluno fica diante disso? Como é que o aluno fica diante desse fato? Em que ele vê um fiel leigo no qual ele confia, claro. A gente procura isso aqui na catequese, eu pelo menos procuro muito, mas os outros catequistas também, uma relação de confiança, de amizade, mais do que uma relação, claro, a relação fundamental é de catequista e aluno, mas a partir dessa relação uma amizade, uma relação que às vezes vai tirar uma dúvida fora da sala, que questiona alguma coisa, mas vem um homem de Deus, ou supostamente um homem de Deus, um homem da igreja, e ensina uma doutrina errada, ou se omite. Então fiquem com esse norte. Eu nem comecei a falar da vida de Santa Inês ainda, mas fiquem com esse norte.
Para os solteiros, a fornicação, que é um pecado que não é ensinado. Qual é a doutrina da igreja a respeito da fornicação? E para os casados, a contracepção, que é a necessária abertura à vida que os casais devem ter, os homens casados, que claro tem tudo a ver com a questão dos chamados métodos contraceptivos, que hoje são difundidos na sociedade goela abaixo dos nossos jovens. Mais uma vez a gente volta para os nossos jovens. Hoje você vai hoje eu vou vacinar meus filhos me escapa agora o nome, quando você vai naqueles, não é na clínica de vacinação, mas naqueles postos de saúde, você chega lá, tem uma máquina de camisinha. Ao invés de ter a máquina de refrigerante, você coloca lá uma moeda, uma nota e lá sai um preservativo. E eu não duvido que haja isso em escolas públicas, eventualmente até privadas. Então os nossos jovens, eles já são hoje, eu que tenho 35 anos, faço 36 agora, dia 11 de março, eu falei a data, não é para vocês me darem presente não, mas eu faço 36 anos dia 11 de março. Quando eu tinha 12 anos no colégio anglo-americano aqui da Barra, uma professora de ciências que já era para Frentex, ali no condomínio Nova Ipanema, 6ª série, que hoje seria o 7º ano, ela levou uma camisinha com uma cenoura para o laboratório para mostrar como é que se colocava uma camisinha num órgão sexual masculino. Isso quando eu tinha 12 anos, ou seja, há quase 24 anos atrás. Imaginem como está hoje, fora da igreja. E o problema é que dentro da igreja a doutrina não é ensinada. Então aqui, com relação à contracepção, eu preciso que além do catecismo, vocês leiam um documento, que a fornicação não precisa, é óbvio, é doutrina de sempre da igreja, mas a contracepção, existe um documento que é a Humanae Vitae, que em português é a vida humana, do Papa Paulo VI, né? Canonizado em São Paulo VI. A Humanae Vitae, a vida humana, foi um documento que o Papa Paulo VI escreveu depois que foram criados os métodos contraceptivos artificiais. Porque antes, o que as pessoas faziam para cometer o pecado mortal? Porque entendam, gente, tudo que ofende o 6º mandamento é pecado mortal, tá, gente? Não é pecado venial, é pecado mortal. Aí vai aquela regra que eu ensinei, ou não ensinei, rememorei, que vocês já sabem, no início da aula. São pecados que, se eu morro sem me arrepender e me confessar, eu sou condenado ao inferno em regra, porque podem ter situações excepcionais. Tudo que ofende diretamente o 6º mandamento é pecado mortal. Então a fornicação é pecado mortal, a contracepção é pecado mortal. O que as pessoas faziam antes da invenção dos métodos contraceptivos artificiais? Elas faziam o chamado coito interrompido, que já era um pecado mortal, e ainda é até hoje, não deixou de ser, mas já era condenado pela igreja, o coito interrompido. Então, mas já era um método contraceptivo. Só que por que a Humanae Vitae é importante? Quando criaram os métodos contraceptivos, o Papa foi muito pressionado a mudar a doutrina da igreja na década de 60. Imaginem a pressão. Esse documento ele foi escrito em 58. 68, tem razão, 68. 78 ele morreu, você tem razão. Ele passou a reinar no meio do Concílio Vaticano II, em 62, 63, e em 68 ele escreve. Então 68, o Tiago tem razão, pensem, 68 é o ano da Revolução Sexual, é o ano da Revolução na França, é o ano próximo, né, daquela Revolução Sexual nos Estados Unidos, o Woodstock, e o Papa
pressionadíssimo, tanto fora quanto dentro. Isso é tudo documentado, tá, gente? Tudo documentado. Quem criou todos esses métodos contraceptivos artificiais, gente, isso é documentado, eu não estou a falar da minha cabeça, isso está em livros, isso está fartamente provado em materiais. As mesmas pessoas que hoje promovem o aborto em escala global são as pessoas que lá atrás criaram os métodos contraceptivos artificiais. Por isso é que não é exagero dizer que a mentalidade contraceptiva está na raiz da cultura da morte. Eu não sei se vocês viram uma homilia que eu mandei assim quietinho, eu só joguei aquela, você joga a bomba, apaga a luz e vai embora, assim, do abortos ocultos lá do Padre Paulo. O Padre Paulo novinho, assim, já careca, né? Claro que eu acho que todo mundo nasce careca, todo mundo não, os meus filhos, por causa do pai e da mãe que tem muito cabelo, os meus filhos nunca foram carecas, né? Mas muita gente nasce careca, né? Dizem que todo mundo nasce flamenguista, né? Careca, sem dente, analfabeto, né? Mas nem todo mundo nasce careca, mas o Padre Paulo, a impressão é que ele sempre foi careca, né? Mas aquele vídeo dos abortos ocultos, ele está novinho, ele é novinho em comparação com o que ele é hoje, ele não está a falar de aborto. Aquele vídeo ele está a falar de contracepção, porque é cientificamente comprovado que a chamada pílula, se ela não promove a contracepção, ela tem um segundo efeito, um plano B, que promove o aborto no corpo da mulher. E se ele não impede a fecundação, impede a nidação. O que é a nidação? A nidação é quando o óvulo fecundado, que já é um ser humano, já é uma vida, já tem uma alma, que é o que importa para nós. Entendam, a vida começa na fecundação. Naquele momento Deus cria do nada uma alma, e ali já há uma vida que deve ser resguardada. E a nidação, o que é a nidação? É quando aquele ser humano gruda na parede do útero. É comprovado cientificamente que se a pílula, e eu estou a falar da pílula normal, a pílula que foi criada na década de 60, se ela não consegue impedir a fecundação, ela pode impedir a nidação. Isso já é um aborto. Isso sem falar que, por exemplo, o DIU, ele não é contracepção, o DIU ele é aborto, ele é abortivo. A pílula do dia seguinte ela é aborto, porque evidentemente a do dia seguinte ela não está impedindo a fecundação, ela está praticando ali um aborto. Então, o Padre Paulo explica isso naquele vídeo ali que eu joguei assim. Na realidade é Deus que vai fazendo as coisas. Eu entrei no WhatsApp e um padre mandou aquilo lá para mim, um padre lá de São Paulo, um padre que eu encontro uma vez por ano na Liga Cristo Rei, Padre João da Cruz, um carmelita. Eu falei, pô, legal, vou jogar isso lá no grupo da catequese, vamos ver se alguém vai me xingar lá. E ninguém falou nada. Ou ninguém viu, joguei nos grupos da SCC também, ninguém falou nada. Se alguém viu, foi edificado. Joguei no CPP também. Aí, e assim, então assim, é só para que vocês entendam que o Papa Paulo VI, ele ficou tão assim, chocado com a repercussão. O que o Papa Paulo VI, ele foi tão pressionado, e ele foi um homem muito corajoso, assim, ele se manteve firme, manteve a posição da igreja, condenou, como a gente vai indicar aqui quais são os pontos do catecismo, ele mostrou qual é a doutrina da igreja, não pode, é condenado, é pecado mortal. Ele não usa essas palavras, mas isso é doutrina, né, da igreja. Ele vai dizer que é gravemente contrário, que significa que é pecado grave, que é pecado mortal, gravemente desordenado. E aí ele ficou tão chocado com a reação de dentro da igreja, diz o Padre Paulo, que ele não escreveu nenhum documento solene como uma encíclica até a morte dele, que foi em 78, 10 anos depois. Porque o Papa João Paulo II só passou a reinar em 78, o Papa João Paulo I reinou apenas 33 dias, 30 e poucos dias.
João Paulo I. Então vejam que chama muito a atenção. Quando eu falo aqui dos criadores da pílula, quem são? São aqueles bilionários metacapitalistas como Rockefellers da vida, os Fords da vida, né? E esses metacapitalistas que estão por trás de todos esses movimentos globalistas que nós vemos hoje, que promovem o aborto, promovem a contracepção. Então vejam que toda essa engenharia social que eles promovem com relação ao aborto, à ideologia de gênero, passa pela contracepção. E tudo isso tem a ver com essa questão de enxergar o nascimento de um filho como um problema, a notícia de um filho como um mal, simplesmente como um peso. Então, é a mentalidade contraceptiva, que se a gente junta tudo num pacote só, é a tal da cultura da morte, né? Mas eu só queria deixar isso no radar de vocês, porque não adianta só eu dar para vocês, numa aula de perseverança, a doutrina da igreja nua e crua. Isso já foi dado. Eu preciso avançar, né? Porque aqui a ideia é que a gente de fato busque a santidade. Aqui de fato a ideia da perseverança é que a gente busque águas mais profundas. Então vamos ler a vida de uma santa que foi capaz de derramar o seu sangue para se manter fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela não aceitou prestar culto aos falsos deuses, aos demônios que eram cultuados na Roma de sua época, e também para não manchar o seu corpo, para não violar a sua pureza. Então, numa sociedade que se vende por centavos, numa sociedade que se prostitui como a nossa, numa sociedade de prostitutos e prostitutas, desculpem a crueza das palavras, me parece muito salutar e útil que nós possamos ler um resumo da vida de Santa Inês, porque o antídoto para a impureza, quando a gente fala da pureza, o que é a pureza, o que é a castidade? É o amor. É o amor. O Padre Paulo insiste muito nisso, que ser casto não é neurose, a castidade não neurotiza ninguém, muito pelo contrário, aumenta o amor. Então, vamos ler um pouquinho da vida desta adolescente, como diríamos hoje, de 13 anos. Este aqui é um livro que é até difícil de ler, porque ele está num português arcaico. A luz perpétua. Na Luz Perpétua, João Batista Lema. Se a Luísa quiser depois tirar foto, Vidas de Santos. Esse aqui é o volume 1. Ele tem a cada dia, ele tem um santo, né? Então são 2 volumes, porque de fato ele tem ali um aprofundamento bom, né? na vida dos santos. É claro que ele vai seguir o calendário tradicional, porque é uma obra antiga, né? Então não se assustem caso vocês vejam uma incompatibilidade com o calendário litúrgico atual, mas isso não afeta em nada. Vamos lá, 21 de janeiro, Santa Ignez, né, como é a forma antiga de escrever, né, I-G-N-E-Z, ela morreu entre 304 e 305, no início do século IV, se eu não me engano foi sob o imperador Diocleciano, que foi o mesmo que martirizou São Sebastião. Vamos lá, entre as heroínas da igreja primitiva, que derramaram o sangue em testemunho da fé, é Santa Inês aquela que os santos doutores da igreja tecem os maiores elogios. São Jerônimo, em referência a esta santa, escreve: todos os povos são unânimes em louvar Santa Inês, porque vencendo a fraqueza da idade e o tirano, coroou a virgindade com a morte do martírio.
De modo semelhante se exprimem Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Com Maria Santíssima e Santa Tecla, Santa Inês é invocada para obter-se a virtude da pureza. Então é uma santa muito invocada para a pureza. Então ela não é apenas um modelo da virtude da pureza para todos nós que buscamos ser castos, e a gente vai ver isso aqui numa obra de São Francisco de Sales, a Filotea. A pureza é para todos. Quando eu falo aqui de pureza, de castidade, não é apenas para os celibatários, tá, gente? Não é apenas para aqueles que consagram a sua virgindade, que foi o meu caso de Santa Inês, ou para uma pessoa que está circunstancialmente solteira, que vive a sua castidade, nós poderíamos dizer, na continência. A continência é o momento em que eu não tenho a vida conjugal, né, vida sexual. Não, a castidade é para todos. Quem é casado vive a castidade no casamento, no matrimônio, a castidade conjugal. Quem é viúvo vive a castidade na viuvez. O solteiro vive a castidade na continência. E o celibatário vive a castidade no celibato. Cada um no seu respectivo estado de vida. Todos nós somos chamados à castidade. É um chamado universal. Então é muito adequado invocar Santa Inês, porque a castidade, gente, é uma luta. Não é fácil ser casto. A castidade é uma luta, é uma batalha. Nós temos que fugir das ocasiões. A gente vai chegar lá. Inês nasceu em Roma, descendente de família nobre. Logo que soube avaliar a excelência da pureza virginal, ofereceu-a a Deus num santo voto. Então ela fez um voto de pureza, um voto de virgindade, com a mais tenra idade. A riqueza, formosura e nobre origem de Inês fizeram com que diversos jovens de famílias importantes de Roma a pedissem em casamento. A todos Inês respondia que seu coração já pertencia a um esposo invisível a olhos humanos. Do amor ao ódio é um só passo. Às declarações de amizade e afeto dos pretendentes, seguiu-se a denúncia que arrastou a donzela ao tribunal para defender-se contra a acusação de ser cristã. A maneira por que o juiz a tratou para conseguir que abandonasse a religião obedeceu ao programa costumeiro em tais ocasiões: elogios, desculpas, galanteios e promessas. Experimentada a ineficácia destas drogas, entravam em cena imposições, ameaças, insultos, brutalidades. O juiz fez a Inês saborear todos os recursos da força inquisitorial da justiça romana. Inês não se perturbou. Mesmo quando lhe mostraram os instrumentos de tortura, cujo simples aspecto era bastante para causar espanto ao homem mais forte, Inês os olhou com indiferença e desprezo. Arrastada com brutalidade ao lugar onde se achavam imagens de deuses e intimada a queimar incenso, a donzela levantou as mãos puríssimas ao céu para fazer o sinal da cruz. No auge do furor, vendo baldados todos os esforços e posta a ridículo sua autoridade, o juiz teve uma inspiração diabólica de mandar a donzela a uma casa do pecado. Inês respondeu-lhe: Jesus Cristo vela sobre a pureza de sua esposa e não permitirá que lhe a roubem. Ele é meu defensor e abrigo. Podes derramar o meu sangue, nunca, porém, conseguirás profanar o meu corpo, que é consagrado a Jesus Cristo. A ordem do juiz foi executada e dali a pouco Inês se achava no lugar da prostituição.
Dos diversos rapazes que lá estavam, só um teve o atrevimento de aproximar-se de Inês com malignos intuitos. No momento, porém, em que estender a mão contra ela, caiu por terra como fulminado por um raio. Os companheiros, tomados por um grande pavor, tiraram o corpo do infeliz e levaram-no para outro lugar. Não estava morto como todos supuseram no primeiro momento, mas aos olhos faltou-lhes a luz. Inês rezou sobre ele e a cegueira desapareceu. O juiz, profundamente humilhado com esta inesperada vitória da santa, deu ordem para que fosse decapitada. Ao ouvir esta sentença, a alma de Inês encheu-se de júbilo. Maior não pode ser a satisfação e a alegria da jovem noiva, ao ver aproximar-se o dia das núpcias, que o prazer que Inês experimentou quando ouviu dos lábios do juiz o convite para as núpcias eternas com Jesus Cristo, seu celeste esposo. O algoz tinha recebido ordem para, antes de executar a sentença de morte, convidar a Inês para prestar obediência à intimação do juiz. Feito pela última vez este convite, pela última vez, Inês com firmeza o rejeitou. Ajoelhando-se, inclinou a cabeça ao que parecia para prestar a Deus a última adoração aqui na terra, quando a espada do algoz lhe deu o golpe de morte. Os circunstantes, vendo este triste e ao mesmo tempo grandioso espetáculo, soluçavam alto. Santa Inês completou o martírio aos 21 de janeiro de 304 ou 305, tendo apenas a idade de 13 anos. No tempo do imperador Constantino foi construída em Roma uma igreja dedicada à gloriosa mártir. Santa Inês é a padroeira das filhas de Maria, por causa da sua pureza angélica. Os jardineiros também a veneram como padroeira por ser o modelo perfeito da pureza, como Maria Santíssima, que é chamada hortus conclusus, horto fechado. É padroeira dos noivos por ter se chamado esposa de Cristo. Então, vejam que é um breve resumo de sua vida, uma nobre jovem romana, muito bela, que despertava muitos jovens que desejavam se casar com ela, e que quando eram rejeitados, quando foram rejeitados pelo fato dela ter feito este voto de virgindade, ter consagrado a sua virgindade a nosso Senhor Jesus Cristo, seu esposo, a denunciaram. E chama muito a atenção, como o Padre Paulo sempre destaca nas homilias que faz sobre a vida de Santa Inês, a sua fortaleza, esse contraste, que o próprio Santo Ambrósio, eu estou para comprar esse livro, quando eu comprar o livro eu trago aqui para vocês, eu ia comprar antes da aula, mas não deu tempo. É um livro da editora Santa Cruz que fala da pureza, no qual está este texto de Santo Ambrósio que faz esse contraste da fragilidade física de Santa Inês com a sua fortaleza interior. Ao mesmo tempo que extremamente frágil, uma menina de 13 anos, e há um outro texto que diz que eles tiveram dificuldades para encontrar algemas que coubessem nos seus frágeis membros. Então, ela que depois de resistir às torturas psicológicas, morais e até físicas, vejam que de maneira maligna, diabólica, é levada para um prostíbulo, para um bordel, nós vemos hoje, e ali ela é por Deus preservada, milagrosamente, tanto que o único que se atreveu a ameaçar tocá-la ficou cego, imediatamente cego, e ela própria o curou da cegueira com a sua oração, ela própria realizou um milagre, e depois ela foi decapitada, e vejam que o culto, ela morreu efetivamente no dia 21 de janeiro, isso é muito comum na vida dos santos,
o dia em que a igreja celebra a sua memória. É claro que o ano só tem 365 dias, né? E nós ficamos felizes que não há apenas 365 pessoas no céu, né? Há muito mais do que isso, especialmente mesmo aquelas canonizadas pela igreja, né? É evidente que no céu há muito mais pessoas do que aquelas que são canonizadas, que são aquelas que de fato têm uma santidade mais florescente, que deve ser declarada para ser um modelo e também um intercessor. Mas o fato é que, especialmente esses santos do início, né, a igreja, mas até hoje, a preferência é que o santo seja celebrado no dia do seu nascimento para a vida eterna, né, que é o dia da sua morte. Então Santo Inês morreu efetivamente no dia 21 de janeiro e imediatamente, né, vejam que já na época de Constantino, não muito tempo depois, ela já tinha essa igreja, que foi a igreja que eu mencionei lá na Piazza Navona, onde até hoje é conservado o seu crânio. E Santa Inês, ela é um farol, e vale a pena que vocês, né, aqui nós estamos diante de uma virgem mártir, né? Santa Madalena de Nagasaki, por mais que ela não tenha sido martirizada, o seu martírio não está tão relacionado como o caso de Santa Inês com a sua pureza, né? Mas ela também era virgem e também foi mártir. Eu já falei para vocês, né, que esta palma, né, quando o santo tem esta palma na mão, é sinal de que ele foi martirizado. Mas no caso de Santa Madalena de Nagasaki também foi uma virgem, consagrou a sua virgindade a Deus. No caso de Santa Inês, a sua imagem, além da palma do martírio, tem uma ovelha, né? Em geral, Santa Inês está a segurar um cordeiro, né? Ela está a segurar um cordeiro. Assim vocês identificam Santa Inês com mais facilidade. Ela está em uma das mãos com a palma do martírio e na outra com um cordeiro. E é claro que o símbolo da pureza é o lírio, né? Então o lírio é aquela flor branca que é carregada pelo grandioso, glorioso e castíssimo São José. Então o lírio é símbolo da pureza, né? Então quando vocês virem um lírio nas mãos de um determinado santo, especialmente de São José, saibam que é sinal da pureza. Mas vejam que existem outros santos na história que têm esse detalhe de um martírio até mais relacionado com a pureza do que... Porque Santa Inês foi martirizada Santa Luzia, principalmente por ser católica, né? Por ser cristã, né? Eu falo ser católica porque, por conta da Revolução Protestante, infelizmente, é bom deixarmos claro, né, católico, né? Mas no caso de Santa Inês, ela viveu muito antes da Revolução feita por Lutero, né? Mas a morte de Santa Inês está muito relacionada com o fato dela ser cristã. Mas é claro que é um martírio também que passa muito pela sua pureza. Mas na história da igreja e até na história recente existem martírios que não são propriamente martírios, né? Porque entendam que tecnicamente um martírio, tradicionalmente o martírio, ele é cometido por ódio à fé. O santo, ele é morto porque aquele que o tira a sua vida odeia a fé católica, odeia a Cristo, e por isso tira a vida daquele que ama a Cristo, daquele que crê em Cristo. Mas hoje esse conceito tradicional de um martírio, ele foi um pouco ampliado. Eu particularmente não vejo um grande problema nisso, não vejo. Alguns veem, eu respeito, mas
Hoje existem determinados santos que são chamados de mártires da pureza, né? Não sei se vocês já ouviram falar em Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete tem uma história belíssima. Santa Maria Gorete, o que é o mártir da pureza? É aquele que prefere morrer para não perder. É o que aconteceu com Santa Inês, só que com Santa Inês só aconteceu no meio do processo do seu martírio. Santa Maria Gorete é diferente. Um homem queria tirar a pureza de Santa Maria Gorete, um homem que ela conhecia, ela vivia no campo, se eu não me engano, na Itália, imagino, e um homem conhecido dela queria tirar a sua virgindade, queria ter relações desonestas com ela, e ela não aceitou, e aquele homem começou a ameaçá-la, fisicamente ameaçá-la de morte, e ela efetivamente preferiu morrer. Ela preferiu morrer do que perder a virgindade. Por isso é que ela é chamada de mártir da pureza. E isso é algo que nós devemos assim refletir com muito zelo. Vocês são orgulhosos, né? Acho que é porque a quaresma está chegando, né? Vocês querem... A gente está falando de martírio, né? Aí vocês querem oferecer sacrifícios, mas o fato é que Santa Maria Gorete, ela preferiu morrer do que perder a pureza, do que perder a virgindade, do que cometer um pecado, né? No caso, um pecado mortal com aquele homem. E é tão bonita a história dela que aquele homem que a matou, se eu não me engano, esfaqueado, ele se converteu. E esse homem, olha como Deus é maravilhoso, né? Esse homem estava presente na sua canonização. O homem que a matou estava presente no dia em que ela foi canonizada. É algo que realmente a gente só vê na Santa Igreja, né? Ele se converte, se reconcilia com Deus, com a Santa Igreja, com a própria família dela. E é interessante que a minha mãe estudou com uma moça que tem uma história muito parecida com a de Santa Maria Gorete, nesse detalhe da morte dela, né? Que é a beata, hoje beata Isabel Cristina, lá de Barbacena, Minas Gerais, que é a cidade da minha mãe. Minha mãe estudou com ela no Colégio Imaculada Conceição, é um colégio tradicional. Ela também, ela foi morar, se eu não me engano, em Juiz de Fora, que é uma cidade próxima, cidade grande, uma das maiores cidades de Minas. E um homem que foi instalar alguma coisa na casa dela, uma universitária, foi instalar um armário, não sei direito, não tenho de cabeça, mas o fato é que o homem tentou assediá-la, aquelas coisas que infelizmente acontecem, a gente ouve, né, algumas vezes, e ela preferiu também, deu a vida, né, preferiu morrer do que cometer relações desonestas com aquele homem. E ela foi beatificada recentemente pelo Papa Francisco, isso é muito recente. E o corpo dela está conservado. Eu não ia falar incorrupto, mas quase falei, não é isso. Ela está enterrada na matriz Nossa Senhora da Piedade, lá em Barbacena, uma igreja histórica lá de Barbacena. E eles fizeram até uma capela com relíquias, né, dela, assim, roupas que ela usava, e a minha mãe, assim, de fato, assim, lembra remotamente dela. Então, vejam que foi uma santa que viveu há muito pouco tempo, né? E são santas, é claro, né? Na história da igreja estão abaixo, né, da grandeza de uma Santa Inês, mas o seu sacrifício aponta para o sacrifício de Santa Inês. Não são mártires na acepção plena e tradicional da palavra, porque os homens que as mataram não as mataram pelo chamado odium fidei, né, o ódio à fé, mas as mataram porque queriam tirar a pureza delas e elas não admitiram. Isso é muito belo. E hoje nós vivemos numa sociedade em que, às vezes, por uma Coca-Cola, por uma barra de cereal, por um chocolate bis, as pessoas perdem a virgindade. Eu falo até por experiência própria, tá, gente? Assim, não me coloco aqui num pedestal, sabe? Isso aí eu falo com muita tranquilidade.
Eu não tive uma vida diferente de nenhum dos jovens da minha geração, sabe? E tenho muita assim, tranquilidade de falar dos meus pais, né? Ninguém dá aquilo que não recebeu, né? A geração dos meus pais já foi uma geração que já não foi educada para educar os seus filhos na pureza. É claro que nós encontraremos exceções, mas quando eu falo aqui de Woodstock, né? O meu pai nasceu em 61, a minha mãe nasceu em 60. Minha mãe nasceu um dia, né? Minha mãe é de 10 de março, eu sou de 11 de março. Meu pai é de 3 de novembro. Minha mãe é um pouquinho mais velha que o meu pai. Então, vejam que os meus pais nasceram assim, na década da Revolução. Então, eu não fui educado para ser casto. Então, os meus pais não podiam dar algo para mim que eles não receberam. Então eu conheci muito novo a pornografia, a masturbação, a própria prostituição. Eu não me casei virgem, mas graças a Deus com 22 anos, já tendo vivido uma série de experiências ruins, como essas que eu acabei de citar, que eu comecei a viver aproximadamente com 13 anos, ou seja, com 22, 9 anos aí de experiências ruins de impureza, pornografia, né? Eu me recordo, na minha época ainda tinha pornografia com revista, né? Hoje isso é quase um artigo de museu, né? Hoje os jovens cometem pecados de pornografia no celular, né? Por isso é que eu não pretendo dar celular para os meus filhos nem tão cedo, assim. Minha filha mais velha tem 6 anos. Fora a questão de tirar a atenção das crianças, né? Como eu vejo muitas crianças desatentas, né? Que não prestam atenção em nada, não olham os pais, não conversam, mas o risco que está ali de levar as crianças para um mau caminho, né? Mas hoje a pornografia é uma avalanche, é uma droga, né? E há estudos que comprovam que o vício que está ali é o vício de uma droga mesmo, como se fosse um vício em cocaína. E eu vivi 9 anos assim, na impureza, né? Pornografia, masturbação, sempre associados, né? E hoje a masturbação ela é tratada como um autoconhecimento, né? A gente vê aquele programa Altas Horas, né? Que eu já vi antigamente. Hoje, graças a Deus, eu já me livrei dessas idiotices. Aquela sexóloga lá, aquela idiota, Deus que me perdoe, né? Sexóloga, né? Quem inventou essa profissão, né? Guardador de carro, sexóloga, né? Tem umas profissões que a gente não entende por que existem, né? Mas o fato a mulher vai lá no Altas Horas e fala que a masturbação é um autoconhecimento, você está se tocando, você está se conhecendo. Isso é ensinado no colégio. Então, assim, aquilo ali é um pecado mortal. Independentemente do adolescente de fato, isso aí só Deus pode julgar. A própria igreja vai dizer na sua teologia moral, isso está no catecismo, que vai depender da maturidade do adolescente, vai depender da ignorância dele ou não. Isso não interessa para o que eu estou dizendo aqui, só que objetivamente é um pecado mortal. Não importa se subjetivamente para aquele adolescente é um pecado mortal, mas objetivamente é um ato gravíssimo que ele comete, desordenado. O ato sexual é um ato de doação, né? Ele existe para você se doar ao outro e estar aberto à vida, mesmo que na maioria das vezes não haja concretamente uma vida transmitida, mas você tem que estar aberto ali, você se doa integralmente, você estar aberto, né? E eu procuro ter essa experiência mesmo, quando eu, sem ser indiscreto, mas no meu matrimônio, quando eu tenho a relação com a minha esposa, eu procuro assim, desejar o filho naquele momento, sabe? Isso não é uma coisa de boca, não interessa a conta bancária. Eu entro aqui para fazer um Pix, às vezes, maioria não, mas às vezes vai lá o cheque especial, dá um oi, né, pra gente, mas não interessa, sabe? Naquele momento ali você pede o filho para Deus.
Às vezes nem é possível ter o filho, né? Às vezes a esposa já pode estar grávida, mas eu estou aberto à vida, pode ter um milagre, né? Quantos milagres já teve na Bíblia, né? A moça estéril teve filho, mas não interessa, gente. Existe para isso. Da mesma maneira que o comer existe para nutrir a pessoa, e o prazer vem como uma graça de Deus anexa, né? A gente come e tem prazer, né? Mas o prazer não é o sentido de comer, senão a gente só comia chocolate, a gente morria em uma semana, talvez em um mês, né? Mas o prazer não é o sentido do ato sexual, a procriação é o sentido, o se doar é o sentido. Então vejam que a masturbação, ela mina tudo isso, e eu por 9 anos fiquei nessa sujeira, e depois ainda cresceu um outro pecado, que é uma chaga social que nós temos, que é a prostituição. E hoje a prostituição, ela é totalmente inserida na nossa sociedade, né? Você passa ali na praia, a partir de determinado horário tem prostituição. Quem trabalha no centro da cidade, você passa ali, tem os toldinhos, ali tem os imóveis, aí você sabe ali onde tem os caras entregando bilhetinho na rua. Em Niterói, então, é um caos. Niterói, as meninas se prostituem na porta da igreja, assim, da catedral, tem um estacionamento. Eu não sei como é que o padre permite. O padre tinha que sair ali com um chicote na mão, dar chicotada na menina, não é possível. Ia ser preso? Será? Acho que não, né? Ou pelo menos mandar o cara do estacionamento dizer: aqui não, minha filha, fica um pouquinho ali na frente, vai para outra esquina ali. Mas assim, e é de dia em Niterói. Aqui pelo menos não, já é um caos, né? De noite, mas Niterói é de dia. As meninas ficam na porta dos bancos, assim, eu não sei como é que o prefeito permite, que ela pega assim aqueles operários, né? Ou os proletários, para usar um termo usual, né? O cara saindo do banco, né? Com o bolso cheio, entre aspas, né? As meninas se posicionam ali na porta do banco. Gente, é uma tristeza isso. E vocês pegam as coisas assim, como é que isso é inserido na sociedade? E a contracepção vem junto, né? A contracepção, e o Papa Paulo VI fala isso na Humanae Vitae, como a contracepção serve à prostituição, porque a tal da camisinha, quem se relacionaria com uma garota de programa, como se diz hoje, né? Uma profissional do sexo? Olha os eufemismos que são usados. Quem se relacionaria com uma mulher dessas se não houvesse a tal da camisinha? Com o risco de engravidar uma mulher dessa, com o risco de pegar uma doença. Vejam como a contracepção facilita o adultério, facilita consequentemente o divórcio, porque facilitando a infidelidade vai facilitar consequentemente o divórcio, aquela chaga. Vejam como isso é um câncer social, como isso é um sistema de pecado, seja da parte do homem, que infelizmente eu preciso reconhecer que a maioria das vezes somos nós que caímos nesse sistema de pecado, mas hoje também da parte das mulheres também, né? Elas gritam tanto por direitos iguais, e na maioria das vezes direitos iguais para o pecado, né? Quase nunca é para virtude, né? Direitos iguais para pecar igual os homens pecam, né? Mas vejam que isso é um caos. E no meu caso pessoal, e o testemunho que eu quero dar, ele tem um final feliz, graças a Deus, mas é que dos 13 aos 22, então eu vivi como a maioria dos jovens de hoje, nessa esteira do pecado, de perder a virgindade muito precocemente, de se afundar na pornografia, na masturbação, depois na prostituição, na fornicação. E com 22 eu conheci a igreja, né? Já era católico, mas conhecia a doutrina. Com 20 eu conheci a minha esposa, a gente não se guardou, por isso é que eu falo também da fornicação. A gente começou a namorar de maneira desordenada, e no nosso caso, com 22 eu me converti primeiro, e eu não quis mais. Foi um momento até interessante
eu não quis mais ter relações com ela, e ela no início não entendeu, depois ela também se converteu, e a gente acabou, mesmo nenhum dos dois mais virgens, mas nós chegamos, apesar de não sermos mais virgens, nós chegamos castos ao altar, porque vivemos a castidade, como a igreja manda, no nosso noivado, na continência, ou seja, não tínhamos relações sexuais mais no nosso noivado. E hoje, graças a Deus, com muitas lutas, porque a luta é para sempre. Dizem que as tentações contra a pureza duram até uns 5 minutos depois da morte, né? Depois da morte você para, 5 minutos depois você para de ter tentações contra a pureza. É claro que é uma forma de dizer que você vai lutar para sempre. Mas hoje, em meio a muitas lutas, graças a Deus, nós vivemos a castidade conjugal, que é de fato abertura à vida, e não é apenas abertura à vida, também envolve momentos de continência. Por exemplo, a sua esposa está de resguardo, há ali de parte a parte um momento em que você não pode ter relações por uma determinada razão, e você precisa. O homem e a mulher que são casados, eles também em algum grau são celibatários, porque eles vão ter que se guardar e passar por períodos em que eles não poderão. Nós não somos animais. Hoje o sexo é tratado como uma necessidade vital. Eu estou subindo pelas paredes, né? Na época, que vergonha, né? Um catequista disse, na época que eu via Big Brother, olha que vergonha, o Bial aparecia lá, vocês estão subindo pelas paredes porque estão há 1 mês sem fazer, pelo amor de Deus, parece que você está falando com animais no cio, parece que não são pessoas racionais, que conseguem olhar assim. E hoje a gente vê toda essa questão que jogam na nossa cara, a questão do lobby gay, está tudo relacionado. Não, mas ele sente atração por pessoas do mesmo sexo. Já que ele sente atração, por que ele não pode fazer aquilo que ele tem vontade? Então tá bom. Então toda mulher que eu olhar que não for a minha esposa e me atrair, eu posso me relacionar com ela. Afinal, eu me senti atraído por ela. É claro que não, porque essa mulher não é a minha esposa. Não foi diante dela que eu prometi fidelidade, que eu prometi ter filhos, os filhos que Deus me desse, diante de Deus, diante do altar de Deus. Nós não somos animais, nós somos seres capazes de amar, capazes de nos sacrificarmos por amor, como fez Santa Inês. E esse é o detalhe, esse é o ponto, nos sacrificarmos por amor. E com 22 anos eu realmente conheci, a minha conversão, ela passou muito por essas 2 questões. Eu já falei para vocês que a minha conversão ela foi muito eclesial, né? Um amor pela igreja, até por isso eu me tornei catequista, mas também por um amor grande à pureza, até porque eu não vivia, né, a pureza, mas a minha conversão passou muito por esse, eu me converti assim, aquele momento a primeira conversão é o batismo, né, vamos dizer, a segunda conversão foi aquele momento na Canção Nova, com 22 anos, num acampamento de Pentecostes, e falou-se muito lá da pureza, né, com aquele fervor dos carismáticos, com o qual hoje talvez não, certamente eu não me identifico tanto mais, mas foi muito importante para mim naquele momento falarem da pureza, da necessidade do jovem ser casto, e eu voltei de lá assim, sendo um apóstolo da castidade. Quando eu falei assim, aliás, quando o meu irmão falou para mim que eu não podia ter relações com a minha esposa, isso devia ter 1 mês antes, eu falei que ele estava maluco, 1 mês de diferença, como é que isso não é um milagre? E ali, então é possível sim. Então isso é balela a gente dizer que por que nas paróquias a gente parou de falar que a fornicação é pecado?
Por que nas paróquias a gente parou de ensinar para os casais que a contracepção é pecado? Por que a gente rebaixa as pessoas e não desafia mais as pessoas a viver a pureza como a igreja manda? Está errado isso. Santa Inês se sacrificou, Santa Maria Gorete, a Beata Isabel Cristina. Por que nós não podemos nos sacrificar? Como estão aqui na nossa paróquia? Eu não sei, mas ou sei mais ou menos, como estão os jovens da Jara a esse respeito? Não sei. Como estão os casais da SCC? Esses eu sei um pouco melhor, eu olho para a Nalva porque ela também faz parte. Como estão os casais da SCC a esse respeito, a respeito da contracepção? Como a nossa pastoral familiar está tratando? No curso de noivos eu sei que isto é tratado, que a questão é enfrentada, mas e aqueles que já estão casados lá, que já estão na lama lá, como é que a gente está cuidando desses casais? Porque eu sei que dos noivos a gente está... os casais lá do CDB, olha que interessante, os casais do Centro Dom Bosco já estão com o nosso curso de noivos como uma referência, porque realmente teve um casal lá que fez aqui e já indicou. Isso é uma graça, eu fiquei muito feliz. Nem foi uma coisa que eu provoquei, eu sou muito discreto. Foi algo realmente, eu vi como uma coisa que me alegrou. Mas e os casais que já estão lá na lama aqui da paróquia? Que já estão com a vida errada, que os filhos estão praticando a fornicação à torta e à direito, que usam a contracepção, parece chiclete, fica até no bolso, igual um Trident, né? Um por dia. E aí, a gente está cuidando desses casais? Me parece que não. Eu sei que não a princípio não seria uma tarefa dos leigos. De fato, não seremos nós os principais cobrados por isso. Mas não é esse o ponto. É o zelo pelas almas. O que serão? Eu comecei a aula falando da morte. O que serão desses irmãos se eles fecharem os olhos hoje? Irmãos que provavelmente comungam todos os domingos. Eles serão considerados ignorantes por Deus? Nós estamos aqui com um catecismo aqui, ó. Irmãos que estão a metros do catecismo, a igreja está aqui, ó. O irmão que percorre os corredores que estão aqui em cima para comungar, e o catecismo está aqui, está na secretaria, eu estou aqui, ó, falando, vem fazer catequese, a Luísa ali. Esse irmão vai ser considerado ignorante diante de Deus, com internet, com o Padre Paulo Ricardo? Eu não sei, e eu também não quero presumir isso. Eu tenho que cuidar dessas almas. Quando eu digo eu, somos nós. Eu não posso me conformar com essa situação de mediocridade de boa parte dos católicos que vivem como pagãos, que vivem como, desculpa a palavra, vivem como animais. Vivem como o evangelho que foi lido essa semana, vivem como aqueles porcos para os quais nosso Senhor mandou os demônios que se afogaram no mar de Genezaré, lá com os gerazenos, e acham que são grandes católicos, e estão recebendo o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor todos os domingos, a princípio para a sua própria condenação. Isso não é admissível, me perdoem, não é admissível isso, não é, isso deve nos angustiar, isso deve deixar o nosso coração apertado. Não é para vocês saírem daqui gritando pelo Novo Leblon, não, pegar o segurança e balançar assim, o porteiro, não é isso, mas a gente tem que fazer o nosso possível, que às vezes é só um passo, uma pequena medida para tentar mudar. Então vamos pegar aqui algumas passagens da Escritura só para iluminar esses ensinamentos a respeito da pureza, né? A Escritura é sempre um bálsamo, né? Então eu peguei aqui um versículo do Sermão da Montanha, né? Mateus 5, versículo 8,
Mateus 5, versículo 8, nós lemos esse evangelho no último domingo, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Então é uma pureza que nós devemos buscar, que começa no coração, isso é fundamental. E aí nosso Senhor vai aprofundar isso no versículo 27, versículos 27 a 32 do mesmo capítulo 5 de São Mateus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a teu corpo todo ser lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a teu corpo inteiro será tirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete um adultério. Então aqui são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o segundo evangelho que eu selecionei também é de Mateus. A gente está no ano litúrgico A, né? A gente vai ler o evangelho de São Mateus o ano inteiro praticamente. Vamos para o capítulo 19 de São Mateus, que são aqueles debates sobre o matrimônio. Então nosso Senhor vai falar aqui do valor do celibato também, da pureza, do valor do matrimônio. É Mateus 19, a partir do versículo 3. Debates sobre o matrimônio. Mateus 19, versículo 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério, e aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado, porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Então aqui ele fala claramente do celibato, que são esses eunucos que não são nem por natureza, nem pelas mãos dos homens, são eunucos que se fazem eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Eu chamo a atenção aqui dessa passagem, que é a dureza do coração. Hoje, em meio de muitas paróquias, isso acontece também na nossa, em meio ao católico médio, muitas vezes prevalece essa mentalidade da dureza do coração, esse egoísmo travestido de catolicismo, o coração duro de quem não quer amar, de quem não quer se entregar,
Tem o católico de IBGE, né? A gente pode falar também do católico de supermercado, né? Isso eu já falei para vocês, mas não sei se vocês lembram. É aquele católico que pega o carrinho de compras, aí ele tá lá na doutrina da igreja, aí ele olha, esse dogma aqui me interessa, eu vou pegar e botar no carrinho. Esse aqui eu não quero acreditar não, então vou deixar aqui na prateleira. Especialmente na moral, né? Então ele vê aqui, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Legal, esse aqui é bom, gostei. E 6º mandamento, não pecarás contra a castidade. Esse aqui eu vou deixar na prateleira, que isso aqui não me interessa. Então, é o católico que quer escolher, quando o católico é universal. Se você não crê em algo, você não é católico, mesmo que seja, nosso Senhor fala, um só J da lei. Se você não crê na fé da igreja, na sua moral, você não é católico. Uma coisa é você ter dificuldade para viver, isso é outra questão, mas você tem que crer. Você tem que ler a doutrina da igreja a respeito do 6º mandamento e você crê que ali está a verdade. E se eu não vivo, eu falo isso para os meus alunos, eles devem ficar irritados, mas em geral ficam calados, né? Se você discorda da igreja, parta do pressuposto, você está errado e a igreja está certa, seja em matéria de fé ou em matéria de moral. A igreja ela é infalível em matéria de fé e moral. Então, se você discorda, se a sua vida está em desacordo com o que a igreja ensina, não é que tudo bem, está tudo mal, mas vamos ter calma. Parta do pressuposto, eu estou errado, a igreja está certa, a minha vida está errada. O que a igreja ensina é a verdade, é o que está certo. Mas eu vou ter calma, eu vou começar a lutar. Eu vou buscar arrependimento, eu vou pedir a graça do arrependimento, eu vou me confessar, eu vou lutar contra os meus pecados. É essa questão, é lutar, é começar a lutar. É claro que não pode virar uma hipocrisia, mas se infelizmente eu cair, eu vou lutar, eu vou levantar, eu vou me arrepender. Tem que lutar. O que não dá é para prevalecer a dureza do coração, que é o que está acontecendo. É a dureza do coração, essa mentalidade mesquinha, tacanha. A gente infelizmente tem dado atenção para muitas coisas que são importantes, mas que não são as prioritárias. Muitas vezes a gente não dá atenção para a necessária conversão das pessoas para a salvação das almas. Isso é fundamental, a começar pelas nossas próprias. Então, a cada dia, crescer no amor, fazer um exame de consciência à noite, como foi o dia, como foi o nosso dia, né? Tão difícil o dia, né? Hoje eu acordei em São Paulo, né? Parece que foi há uma semana atrás, foi um dia tão cheio. Agora eu estou encerrando o dia aqui na minha paróquia, eu estava com saudade. Mas chegar no final do dia, avaliar o que eu fiz de bom, dar graças a Deus, e buscar continuar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, pedir perdão, me arrepender e lutar para no dia seguinte não voltar a cometer o mesmo. E o que eu podia fazer melhor? Que aí é o pulo do gato, é o pecado venial, mais até do que o pecado venial, porque isso também é o que eu fiz de mal, mas são as imperfeições. As imperfeições, aí que vem a questão da santidade concreta. E a última passagem é de São Paulo, carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do 12 ao 20. Aqui São Paulo usa palavras duras, né, mas são muito apropriadas. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém.
Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então vejam, nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E essa passagem é muito forte, né? Não fazer o corpo de Cristo, né, os nossos membros, como o corpo de uma prostituta, né? Isso é muito forte, muito forte. Então, eu tinha selecionado aqui algumas passagens da Filoteia. Eu não sei se eu deixo para a próxima aula. Eu sei que o Wilson está de carro agora, né? Deixa ele vir brigar. Está de carro. Hoje eu estou de Wilson. Ah, você que é o Wilson? Hoje eu estou de Wilson. Ah, então eu vou abusar de você. Deixa eu só terminar a Filoteia, porque a parte da fornicação e da... Pode ir. Tá bom, querido, obrigado. É só porque a parte da fornicação e da concepção eu vou só indicar os parágrafos. Que a Filoteia realmente a Filoteia é uma obra que eu indico muito para vocês. É São Francisco de Sales, é doutor da igreja, foi celebrado agora 24 de janeiro, é um grande santo. Filoteia, né? Então vamos lá. Necessidade da castidade, é o capítulo 12 da terceira parte, necessidade da castidade. A castidade é o lírio entre as virtudes, e já nesta vida nos torna semelhantes aos anjos. Nada há de mais belo que a pureza, e a pureza dos homens é a castidade. Chama-se a esta virtude honestidade, e a sua prática honra. Denomina-se também integridade, e o vício contrário, corrupção. Numa palavra, entre as virtudes tem esta a glória de ser o ornamento da alma e do corpo ao mesmo tempo. Nunca é lícito usar dos sentidos para um prazer impuro, de qualquer maneira que seja, a não ser num legítimo matrimônio, cuja santidade possa, por uma justa compensação, reparar o desaire que a deleitação importa. E no próprio casamento ainda se há de guardar a honestidade da intenção, para que, se houver alguma imperfeição no prazer, não haja senão honestidade na vontade que o realiza. O coração puro é como a madrepérola, que não recebe uma gota de água que não venha do céu, pois ele não consente em nenhum prazer afora o do matrimônio, que é ordenado pelo céu. Salvo isso, nem sequer nele pensa voluptuosa, voluntária e demoradamente. Então vejam que não se trata
simplesmente de não praticar atos impuros, né? Muitas vezes a gente fica focado nisso, e já é uma bela luta não praticar atos impuros, mas Nosso Senhor fala claramente dos puros de coração. O cara, eu nunca traí a minha esposa, eu sou fiel à minha esposa. Aí o cara vai para a praia de óculos escuros e os olhos do cara é aquele ventilador de teto, né? A esposa está ali cuidando das crianças, fazendo castelinho de areia, e o cara está lá só olhando o fio dental das transeuntes, né? É evidente que esse homem não é fiel à sua esposa. Ele não é fiel porque ele se deleita com outras mulheres, ele as olha e as deseja em seu coração. Ele não trai por falta de oportunidade, mas se a esposa não estivesse ali, se os filhos não estivessem ali, e aquela indecente de fio dental estivesse sozinha na praia e se aproximasse dele, ele provavelmente trairia a esposa, porque ele está a olhar, a desejar. Então, quando eu falo aqui de fidelidade a Deus, a esposa, é uma fidelidade total. Todas as outras mulheres do mundo morreram nesse sentido. Não é que eu não vou olhar para uma pessoa e falar, nossa, que pessoa bonita. Isso é possível, claro que é. Que pessoa bela. Mas até nisso eu tenho que ter uma moderação. Porque eu não posso ficar assim, pô, que mulher bela, né? Como se eu estivesse aqui numa obra de arte, né? Olhando, que mulher bela, né? Um homem casado assim, olhando. Chama até a esposa, olha, esposa, como a nossa vizinha é bonita, né? Eu vou ficar aqui apreciando, quando você precisar de mim, você me chama. Não tem sentido isso. Você tem que moderar, guardar. Então claro que o que São Francisco de Sales está falando. Você tem que, até no matrimônio, e as pessoas têm essa mania, não casou, liberou geral. Agora no meio católico está essa mania também, e no meio desses, eu não preciso citar nomes, né, mas no meio desses influencers católicos meio famosinhos, está um pouquinho essa mania no meio dos casais, liberou geral. Não é assim. Então a minha esposa, eu posso ficar passando na frente dos meus filhos, dou um tapa nas nádegas dela, tá boazuda hoje? É claro que não. Eu tenho que ter respeito pela minha esposa, até o jeito de olhar a minha esposa, eu posso desejar aquilo que é lícito ter. Se ela é minha esposa, então é claro que eu posso desejar, mas de uma maneira ordenada. Não é assim, casou, liberou geral, todo dia, toda hora. Primeiro que tem o respeito devido aos filhos, eu tenho que me preocupar com os filhos, o que os filhos veem, a pureza dos filhos. Então tem todo um respeito dentro do matrimônio, uma moderação. Então vejam que até entre os esposos há uma ordem que deve existir. Mas quando se fala de pessoas que não são casadas, é claro que tem que ter uma guarda da vista. E quando a gente fala de morar numa cidade como o Rio de Janeiro, isso é um caos, especialmente para nós homens, né? Tem aqui dois bravos guerreiros como eu, né? Porque o homem, ele é muito mais guiado do que a mulher pela visão, né? Hoje as mulheres estão doidas, né? Com todo o respeito, as meninas aqui são boas meninas, mas essa coisa dos direitos iguais, as meninas estão muito desordenadas, mas por natureza a mulher, ela não se encanta tanto com essa coisa da vista, do olhar. O homem não. O homem, ele é mais primário, ele é mais simples. O homem, ele é meio que um caçador, assim, por natureza. Então a vista, então essas mulheres aí fora expostas como estão, isso é muito ruim para um homem que quer viver a pureza. Você sai por aí afora, é muito ruim. Você quer ali viver a pureza, às vezes é melhor você andar olhando o chão, né? Até em ambientes como shopping, então, é um caos. A forma como as pessoas estão se portando hoje, se vestindo, em reuniões até às vezes de trabalho. Então até na igreja está difícil às vezes. Então vejam que
Isso aí já entra numa questão do pudor. Então vejam que a gente tem que ter essa moderação, essa luta, independentemente do nosso estado de vida. A luta pela pureza, pela guarda da vista, a guarda dos sentidos, a guarda dos olhos. E aí cada um vai viver a castidade dentro do seu estado. Quem é solteiro vive a castidade na continência. O viúvo, igualmente. O celibatário já vive a castidade no celibato. E o casado vive a castidade conjugal, nós poderíamos dizer. Em linhas gerais seria isso. E é isso que São Francisco de Sales ele vai explicar. Quanto ao primeiro grau desta virtude, Filoteia, não admitas a menor coisa de tudo aquilo que é proibido como desonesto, isto é, geralmente falando, todas as coisas semelhantes que se fazem fora do estado matrimonial ou no matrimônio contra as regras deste estado. O que ele está dizendo aqui, no primeiro grau, tudo aquilo que é pecado, eu evidentemente corto. Como Nosso Senhor diz, se o teu olho te leva a pecar, arranca. É evidente que isso é uma metáfora. O que é pecado eu tenho que cortar, eu tenho que parar. Esse é o primeiro grau da pureza. O que é pecado, dentro do matrimônio ou fora, eu corto. Quanto ao segundo grau, restringe, quanto possível for, as deleitações supérfluas e inúteis, posto que honestas e permitidas. Então, dentro daquilo que é permitido, eu tenho que ter uma moderação. Dentro do que é permitido. E é claro que é algo mais próprio da pessoa que é casada. E é um pouco aquilo que eu falava. E você chega e vê uma pessoa que é bela, por exemplo, a pessoa tem que ter um rosto bonito, então você vê aquilo e você, por alguns segundos, você aprecia aquela beleza, mas não convém que você fique ali eternamente a olhar. Você, justamente porque a pessoa é bela, você guarda a vista, você vai olhar outras coisas. E se eventualmente aquela pessoa, você tem uma reunião com ela, aí é difícil, porque você tem que olhar a pessoa nos olhos, mas aí você vai ter outros recursos. Mas o fato é que até para a apreciação do que é honesto, você tem que ter uma moderação, e esse seria o segundo grau. E um bom recurso para isso, para elevar, a nossa virtude, é dar glória a Deus. Tinha um padre que falava sempre isso, transformar a tentação em oração. Isso é muito útil. Dar glória a Deus pela beleza das pessoas. E até pela feiura, Os feios têm que ser glorificados também, Coitadinhos deles. Mas você vê uma pessoa que te tenta, Mas assim, você não vai simplesmente ficar vivendo aquela tentação, você vai transformar em oração. Isso é uma forma muito boa e leve. Claro que você não vai falar isso alto no meio da rua, aí você vai ser levado para o pinel, Mas interiormente você glorifica a Deus, glória a Deus, só fala glória a Deus e segue a sua vida e segue adiante. Você transformou aquele momento de tentação num momento de oração e em tudo dai glória a Deus. Então essa é uma forma de você, inclusive na comida, no alimento, chega aquele bife, que você é tentado a colocá-lo no lugar de Deus, aí você faz a bênção do alimento. Isso é glorificar a Deus no momento da refeição, é colocar Deus no centro. Então, vejam que são inúmeras maneiras de se combater a impureza. O fato é que a gente deve travar esse combate. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que a gente tem que investir nessa aula, que eu vou prolongar pela segunda, e eu vou combinar com a Luísa eu vou ver se tem um santo aí de fevereiro que a gente possa escolher, que se não for diretamente relacionado com a pureza, mas que a gente possa encaixar com essa questão pelo menos da luta,
E aí eu vou ler o catecismo direitinho na parte da fornicação, na parte da contracepção. Vocês podem jogar pedra em mim se assim quiserem. E aí eu vou ler a parte de São Francisco de Sales em que ele fala de fato do combate, porque ele vai falar da necessidade da pureza, depois ele vai falar do combate, ele vai dar dicas práticas. E a principal dica prática... Santa Águeda de Fevereiro. Pode ser, mas eu tenho que ver. É dia 7 de fevereiro. Eu vou ver. Porque a forma assim, mais concreta de se combater a impureza é a fuga das ocasiões, né? A impureza não é um pecado que você combate de frente. São José Maria Escrivá, ele falava algo muito interessante, o fundador da Opus Dei, você ter a valentia de ser covarde e não ter a covardia de ser valente. Então, na luta pela pureza, em geral, aquele que se acha forte, eu vou aqui fazer apostolado no Barra Music, tá cheio de menina aqui de cinto, né? Ela diz que é um short, mas é um cinto, né? Aliás, ela diz que é uma saia longa, mas eu acho que é um cinto. Eu vou fazer apostolado, eu vou levá-la para Deus porque eu sou forte. Esse homem vai cair no pecado. Então assim, que o homem que quer lutar pela pureza, ele vai fugir diante de uma menina que está vestida desse jeito. Não é que ele vai sair correndo fugindo pela rua. Santos fizeram isso, tá, gente? Tem histórias de santos que pularam. São Francisco de Assis, São Bernardo de Claraval, tem vários que pularam. Eu não sei se Santo Tomás chegou a pular, mas Santo Tomás tem a história que o padre Paulo conta, que os irmãos levaram uma prostituta e o trancaram no quarto com ela. Só que Santo Tomás, ele resistiu não vou dizer com tranquilidade, mas com uma maior tranquilidade. Ele pegou uma barra, uma lenha pegando fogo na lareira e ameaçou a mulher para que ela saísse, e naquele momento dizem que um anjo deu um cinto de castidade, que ele nunca mais sequer teve uma tentação de impureza para o resto da vida, porque ele resistiu. Mas tem histórias de santos que eu digo que em tentações de impureza que se jogaram no inverno, isso na Europa, em lagos gelados. São Francisco, por exemplo, em Roseiras. E aqui a gente às vezes senta ali no Porto do Sabor para tomar uma Coca-Cola e ficar ali olhando as menininhas transitarem ali, saindo do salão de beleza. Então assim, vejam que não é um pecado, não é uma tentação que eu vou de frente, sabe? Se a situação está difícil, se eu estou aqui no verão carioca, a rua está um caos, está todo mundo mal vestido, sabe? Vai para casa, sabe? Vai para sua casa e reza Ave Marias contínuas até chegar, e quando você chegar em casa, você louva a Deus que chegou em casa são e salvo. Não é para você enfrentar de frente, sabe? Esse o ponto, é a humildade. Então a gente vai aprofundar isso e talvez a gente siga esse ritmo até o fim do ano. Vamos ver como as coisas vão se encaminhar, sempre abertos às inspirações do Espírito Santo, às sugestões de vocês, mas vamos ver um santo aí de fevereiro que a gente consiga casar com essa aula, para a gente continuar a falar da luta pela pureza e pela virtude de uma maneira geral. Vamos só rezar uma Ave Maria para a gente encerrar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, Santa Inês e São Sebastião, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima.